E, meus amigos, o cerco está se fechando contra a esquerda na América do Sul. Trump está determinado a derrubar o regime de Maduro e também agora começa a olhar para a Colômbia, mais especificamente contra Gustavo Petro. Meus amigos, a tensão é grande. Eu disse que o cerco está se fechando e vai se fechar cada vez mais. E no dia de hoje nós tivemos várias matérias a respeito disso e eu quero trazer aqui para você um resumo dessas notícias. E saiu aqui no Metrópolis dizendo o seguinte: a CIA na Venezuela. Jornal revela ordens de Trump contra Maduro. E segundo consta aqui no Metrópolis, ao conceder o aval à CIA para operações na Venezuela, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ações agressivas contra o governo venezuelano. As informações foram divulgadas pelo jornal norte-americano The Washington Post na quarta-feira, no dia de ontem. Segundo a reportagem, o documento que dá aval para ações não ordena explicitamente que a CIA derrube Maduro, mas autoriza medidas que podem levar a esse resultado, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. E a publicação ouviu funcionários do governo que tiveram acesso a esse documento. Então, meus amigos, a CIA começa a operar já com a ordem de Donald Trump dentro da Venezuela. Será então que eles vão apenas derrubar? Será que eles vão sequestrar Maduro e levá-lo para os Estados Unidos ou eliminá-lo? Enfim, nós não sabemos. O que sabemos até aqui é que a CIA já tem ordens explícitas para, de alguma forma, derrubar o regime de Maduro. Também, meus amigos, o G1 disse que Trump instrui CIA a tomar medidas que podem levar à derrubada de Maduro na Venezuela. Esse fato também é confirmado pelo G1. Também Maduro, de outro lado, diz que a Venezuela mobilizou 5 mil mísseis de defesa russos. E aqui temos, então, Maduro, não é mesmo? E a reportagem da CNN Brasil disse o seguinte: o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que 5 mil mísseis de sistemas de defesa aérea fabricados pela Rússia em posições estratégicas em todo o país, enfatizando seu papel na salvaguarda da paz e da estabilidade venezuelana. Consta também que durante o evento televisionado com autoridades governamentais, Maduro destacou a importância dos sistemas, afirmando que a Venezuela mobilizou nada menos que 5 mil mísseis em posições-chave de defesa aérea para garantir a paz, a estabilidade e a tranquilidade de seu povo. Também, meus amigos, consta que o secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Pete Hegseth, afirmou que os sistemas militares americanos mataram 5 supostos traficantes de drogas em ataques contra 2 embarcações no leste do Oceano Pacífico, em uma expansão do uso das Forças Armadas pelo governo Trump em sua campanha antidrogas. Então, meus amigos, a Venezuela afirma agora que mobilizou 5 mil mísseis para se defenderem dos supostos ataques que virão dos Estados Unidos. Ainda não sabemos como que isso é feito. No entanto, eu acredito que esses sistemas, caso os Estados Unidos resolvam atacar, não funcionarão, porque a gente sabe que os Estados Unidos também têm equipamentos muito mais sofisticados do que esse sistema de defesa russo. Então, meus amigos, também aqui no R7 diz que Maduro ordena a criação de aplicativo para que a população reporte possíveis ameaças. Então, Maduro está tomando todas as precauções a fim de não ser derrubado ali do governo. Então, meus amigos, a gente vê o desespero de Maduro em relação ao que tem afirmado e ao que tem dito, Donald Trump. E o presidente da Venezuela, segundo consta aqui nessa matéria, ordenou nesta segunda-feira passada a criação de um aplicativo móvel no qual os cidadãos possam relatar tudo o que veem, tudo o que ouvem para, segundo Nicolás Maduro, ajudar na defesa do país. Na verdade, ajudar
na defesa dele mesmo, porque a maioria dos venezuelanos já não querem mais Maduro no poder, e isso ficou muito solidificado e visível nas eleições que elegeu Maria Corina. Então, meus amigos, a situação de Maduro, ela é precária. Logo, logo Maduro vai cair, não sabemos quando. No entanto, a sua queda já é dada como certa. E aí a gente se questiona, né, o que vem após isso. E após isso, pode ser que a Colômbia seja a bola da vez. E a Gazeta do Povo trata já um pouco disso, dizendo o seguinte: Trump chama Petro de bandido. Petro é o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, e confirma a suspensão de pagamentos à Colômbia. Aqui, abre aspas, tem fábricas de cocaína, fecha aspas, no caso lá na Colômbia. Aqui está Donald Trump, lá no Salão Oval, e essa matéria diz o seguinte: o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou na quarta-feira que suspendeu toda a ajuda financeira à Colômbia, como havia anunciado que faria no último fim de semana, e chamou o presidente colombiano Gustavo Petro de bandido e cara mau. E aqui abre aspas para as palavras de Donald Trump, que diz o seguinte: ele é um bandido e um cara mau. Ele é um cara que está fabricando muitas drogas. A partir de hoje, suspendemos todos os pagamentos para a Colômbia, o país Colômbia, também para a Universidade de Colômbia. Não fizemos um acordo? Fizemos um acordo com eles, brincou, citando a Universidade Nova-Iorquina. Então, Trump disse que faria e afirma agora que já o fez, ou seja, ele suspendeu toda a ajuda que era destinada à Colômbia. Há muitos anos, a Colômbia era um parceiro dos Estados Unidos, no entanto, essa situação se agravou com a ascensão de Gustavo Petro à presidência. Petro, que é declaradamente um ex-guerrilheiro que trabalhou junto com grupo terrorista lá na Colômbia. Então, meus amigos, o Trump disse que Petro é um bandido e um cara mau e prejudicou muito o seu país, e eles estão se saindo muito mal. Eles têm fábricas de cocaína, eles cultivam todo tipo de drogas ruins que entram nos Estados Unidos, geralmente pelo México, disse Trump a jornalistas da Casa Branca. Também, meus amigos, consta que no fim de semana o presidente já havia chamado Petro de traficante depois que o mandatário colombiano criticou a operação militar americana no Mar do Caribe, que visa embarcações que supostamente transportam drogas. E no X, Petro, o presidente da Colômbia, afirmou que vai processar Trump pelas acusações contra ele. Claro que não vai ganhar, né? Então, Trump chama Petro de bandido e confirma a suspensão dos pagamentos à Colômbia. Então, meus amigos, o cerco está se fechando contra a esquerda na América do Sul e a gente vê, então, a queda iminente de Maduro. Maduro está com a Venezuela na corda bamba e Trump liberou a CIA para dar uma olhadinha, para perseguir Maduro dentro da Venezuela. E o que vai acontecer agora com Maduro? Maduro responde dizendo que tem milhares de mísseis russos que podem defender a Venezuela de supostos ou de ataques que serão realizados pelos Estados Unidos. E na Colômbia, Gustavo Petro também revida as falas de Donald Trump e agora, com a suspensão dos pagamentos milionários dos Estados Unidos, Petro se vê em apuros. Então, o cerco está se fechando contra a esquerda na América do Sul. Meus amigos, eu vou ficando por aqui e até a próxima, se Deus quiser. Não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar. Enfim, que Deus te abençoe. Valeu!